muito provavelmente estaria com muito mais disciplina ali fora. Então, eu gostaria de parabenizar e agradecer profundamente ao professor Jaci pela oportunidade e dizer que eu realmente estou extremamente orgulhosa por estar representando o parlamento acadêmico e o corpo discente da minha faculdade de processos. Então, eu fui convidada para participar da mesa porque eu sou aluna do 10º semestre da Faculdade de Processos e o meu trabalho de conclusão de curso realmente foi em cima do debate da redução da maioridade penal. Então, eles me convidaram e eu estou aqui basicamente para dizer o que eu trabalhei dentro do meu trabalho de conclusão de curso e poder ajudar com argumentos jurídicos e nesse debate. Talvez eu me torne um pouco repetitiva, porque todo mundo já falou bastante coisa, só que eu acredito que o meu trabalho ele avançou no sentido de não simplesmente debater o tema e trazer proposições para a solução desse embate, que respeite o direito do menor, mas também respeite o direito da sociedade, que clama por algum tipo de mudança. Então, como objetivo geral do meu trabalho, eu trouxe alguns dos principais pontos, tanto de quem é favorável quanto quem é contrário à redução da maioridade, e trouxe proposição de solução para esse embate para ambos os casos. Eu não vou ir como objetivo específico do trabalho, eu trouxe uma maneira que eu acho que seja mais inteligente e a que deva ser analisada pelo Legislativo para que resolva esse problema. Então, eu não vou me alongar muito, porque o professor, o coronel também já explicou bastante sobre. Um dos principais argumentos favoráveis à redução da maioridade penal é o óbice constitucional. Quem é a favor dessa ideia diz que sim, que o artigo 228 da Constituição não é cláusula pétrea, ou seja, poderia haver a redução da idade. Outro argumento que eles usam é a sensação de impunidade que está atingindo a sociedade e os jovens infratores. Eles alegam que a sensação de impunidade, hoje em dia, é o maior fator de geração da criminalidade e que esse efeito deve ser freado. Um terceiro ponto, para quem é favorável à redução da maioridade penal, na verdade, uma indagação, que por que um menor de 18 anos podem praticar atos da vida civil, como, por exemplo, trabalhar, contratar, casar e votar, mas não pode ser responsabilizado pelos seus crimes e responder na cadeia. E contraponto a isso, eu trago alguns argumentos sobre quem é contrário a essa redução. E um dos principais também é sobre a constitucionalidade, que os adeptos a essa corrente acreditam que sim, eles barram no óbice constitucional e o artigo 228 está elencado sim no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição, que diz que é um direito e garantia individual e que não cabe emenda à Constituição. Um dos principais argumentos, quem é contrário à redução penal, é sobre o sistema penitenciário brasileiro. Não tem como falar de redução da maioridade sem falar de sistema prisional. E não é novidade para ninguém que o sistema prisional está completamente falido e não tem mecanismo que assegure o objetivo primordial da pena privativa de liberdade, que é a ressocialização do apenado. E dentro desse ponto, eu trago um dos principais problemas dentro das penitenciárias, que é o principal, que é a superlotação. E a superlotação faz com que nem mesmo os presos provisórios sejam separados dos presos condenados. E aí, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra e um policial, na verdade eu não sei se é um policial ou um delegado, me disse que, não, mas dentro das prisões nós temos as devidas separações. Quem cometeu pequenos furtos está dentro de uma ala, quem cometeu latrocínio está dentro de outra ala. Só que ele trabalha aqui em Brasília, está dentro de um sistema penitenciário aqui em Brasília. Eu costumo dizer que Brasília, capital federal, não é parâmetro para nenhum outro estado, porque realmente, mal ou bem, o Distrito Federal e Brasília, nós somos o estado mais rico do Brasil.
Só que aí, a redução da maioridade penal não vai afetar só quem está aqui dentro de Brasília, vai afetar também estados que têm o sistema penitenciário completamente falido, que seria o Piauí, o Maranhão, o Rio Grande do Norte, que lá sim as coisas não funcionam, não tem gerência, não existe qualquer tipo de separação, como eu falei, nem presos preventivos e presos condenados são separados. Ou seja, se houver a redução da maioridade penal, muito provavelmente um jovem infrator, tem a possibilidade, um jovem infrator cometeu pequeno furto, está encarcerado junto com um adulto experiente, latrocida ou homicida. Então, isso é uma coisa que tem que ser analisado. Outro grande problema dentro do sistema prisional é o crescimento das facções criminosas e se houver a redução da maioridade penal, pessoas cada vez mais jovens terão contato com essas facções, como, por exemplo, o PCC e o Comando Vermelho. Ou seja, aumentaria ainda mais a criminalidade. Outro ponto crucial é a ociosidade do detento. Lá dentro do sistema penitenciário, o preso não é obrigado a absolutamente nada, e eu digo em questão de estudar e trabalhar. E outro ponto é a ausência de saúde pública, ou seja, o detento está em completo esquecimento dentro do sistema carcerário. Então, a realidade é que reduzir a maioridade penal e colocar um jovem infrator dentro do sistema penitenciário brasileiro é a pior alternativa encontrada. E eu digo isso não por achar que o jovem ele é vítima, sempre colocado na condição de vítima e que não merece ser responsabilizado pelos seus crimes, mas que o sistema prisional, hoje em dia, não vai melhorar absolutamente nada e vai agravar o quadro de criminalidade. E eu sempre digo isso, parece contraditório, mas quanto menos pessoas a gente conseguir encarcerar, melhor será para a sociedade. E um terceiro argumento é que não vai reduzir a criminalidade. Ou seja, qual é o principal efeito, qual é a principal demanda da sociedade pela redução? É reduzir a criminalidade? É tirar o jovem infrator do convívio social? Qual seria? A gente tem que estabelecer isso. Se é reduzir a criminalidade, se é tirar o jovem infrator em convívio com a minha família ou pessoas de bem. Então, enfim, saindo do mundo ideal, vindo para o mundo real, como alternativa analisando os dois pontos de vista e como alternativa para a solução do problema, eu trouxe a alternativa tanto para quem quer reduzir a maioridade penal e tanto para quem é contrário a essa redução. E para quem quer reduzir a maioridade penal, eu digo o seguinte, não dá para simplesmente reduzir como foi feita na PEC 171 de 93. Simplesmente reduzir a maioridade penal e colocar um jovem de 16 anos no sistema completamente falido, como é o que está agora, estaremos criando PhDs em criminalidade lá dentro. Não tem como, sem falar que a gente vai desconsiderar todo e qualquer direito do detento. Então, para que, se de qualquer jeito fosse reduzir a maioridade penal, que fizesse nesses critérios. Primeiro, que alterasse o critério que é hoje em dia usado, que é o critério biológico, que hoje em dia, para você prender alguém, é analisado o critério biológico, que eles se pautam exclusivamente na idade do jovem infrator. Que alterem esse critério para o critério biopsicológico, que analisa não só a idade, mas também o desenvolvimento mental e a capacidade de discernimento dele do que é lícito e do que é ilícito. E mesmo assim, reduzindo de 16 aos 18 anos, ele cumpriria no sistema de internação, que é estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e após isso, e única e exclusivamente para crimes hediondos, ele passaria a cumprir no sistema carcerário comum. Essa é a minha contribuição e alternativa para quem, de qualquer jeito, quer reduzir a maioridade penal. E para quem é contrário à redução da maioridade penal, é um fato. Não podemos deixar também as coisas como estão. A criminalidade, a delinquência juvenil realmente está aumentando e é preciso frear esse efeito. Então, como proposta, eu trago a completa implementação do ECA e aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente para o ordenamento
fazendo com que o tempo de internação seja alterado. Existe uma PEC, ou um projeto de lei, que agora eu não estou com o número dela. Deixa eu ver se eu acho aqui. É um projeto de lei que está tramitando que deseja reduzir não, na verdade, tirar o tempo de internação de 3 anos das medidas socioeducativas e passar a ser tempo indeterminado, já que o Estatuto da Criança e do Adolescente é todo um aparato. Ele obriga o jovem adolescente a estar estudando, ele obriga conselheiros e psicólogos a acompanharem o jovem delinquente, inclusive dentro das suas famílias. Essa seria uma alternativa. E, analisando as duas alternativas, eu tenho a minha conclusão, que eu considero que é a conclusão mais inteligente a ser tomada, que seria a não redução da maioridade penal e a implementação e aplicação correta do Estatuto da Criança e do Adolescente. E, analisando do ponto de vista da constitucionalidade, não tem como eu chegar e, como o coronel explicou, quem vai poder, isso é uma questão de hermenêutica, quem vai poder dizer se é constitucional ou inconstitucional é o Supremo. Então, não tem como bater sobre a constitucionalidade aqui. Do ponto de vista processual, formal, analisando o processo legislativo, para você fazer a alteração da Constituição, é muito mais dispendioso, é muito mais rígido, é dificultoso, o quórum de votação é altíssimo e a tramitação dentro do Congresso, querendo ou não, ela é pouco célere. E ainda corre o risco de tramitar dentro do Congresso e chegar ao fim, o Supremo dizer que é inconstitucional e todo o tempo perdido, dinheiro, esforços que fizemos para a redução da maioridade penal ser barrado porque é inconstitucional. E uma lei ordinária, como é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é muito mais célere, muito menos dispendioso, é muito mais eficaz e não esbarra em óbice constitucional. Ou seja, é muito melhor a gente atacar o Estatuto da Criança e do Adolescente com o intuito, que eu não estou nem colocando aqui a questão da educação, a questão internacional, eu estou analisando única e exclusivamente a vontade do povo, que é tirar os jovens infratores de circulação para fazê-los ressocializar ou pagar pelo que fez. Só que, infelizmente, a ideia da implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente não é bem vista pela sociedade, porque a maioria das pessoas acham que o Estatuto da Criança e do Adolescente não pune e os jovens não pagam pelo que fez. O que é um equívoco, porque, sim, dentro das medidas socioeducativas tem o Instituto da Internação. E na internação, o jovem fica privado da sua liberdade, assim como os adultos dentro do sistema prisional comum. Só que uma coisa que eu analisei fazendo os meus estudos é que tratar as pessoas com crueldade, com violência, se tornou uma regra no nosso país. A violência, como até os outros deputados disseram, a violência está enraizada na cultura brasileira. E se você não estiver torturando o jovem infrator, ou torturando qualquer outro tipo de pessoa, a sociedade não cansa, ela acha que não está o suficiente. E nós temos de tirar essa cultura da violência para que possamos progredir. Então, a minha proposta dentro desse trabalho seria realmente a implementação, a mudança do tempo de internação, se possível, e a correta aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, não reduzir a maioridade penal e traçar planos e projetos analisando os efeitos a longo prazo, parando com essa cultura imediatista que o brasileiro tem, analisando não querer resolver tudo com crueldade e violência e analisar o ordenamento como um todo, e não as experiências pessoais de cada um. Por exemplo, eu como estudante, eu penso assim, a doutora Sandra, como psicóloga, pensa assim, o nosso ilustre deputado pensa dessa forma. Não levar, e sim reunir esforços para a gente conseguir
trazer essas opiniões e formar uma opinião concreta e que seja, de fato, bom para a sociedade em geral, e não com a minha experiência de vida. Então, e além de tudo, não reduzir a maioridade penal e a implementação do ECA, respeitaria a dignidade da vida humana de todos, respeitaria a sociedade que está clamando por mudanças e respeitaria o jovem infrator que, infelizmente, não sei porquê, sofre também com falta de educação, falta da família, falta de absolutamente tudo, e implementando e aplicando o Estatuto da Criança e do Adolescente, estaríamos respeitando a dignidade da vida humana de todos. Então, essa é a minha contribuição para hoje. Muito obrigada, professor Jaci, muito obrigada por estar representando o Parlamento Acadêmico, e, desde já, muito obrigada. Agradeço as palavras da senhora Reinaldo de Oliveira pela sua exposição. E estão inscritos aqui 6 pessoas. Eu vou pedir que seja bem breve, porque não vai começar a ordem do dia. Se iniciar lá, eu vou ter que interromper aqui. Ainda tem as considerações finais. Então,